tenho uma barbearia e a empresa de marketing que contratei me perguntou sobre CAC. O que é isso e como eu encontro o meu? Essa pergunta é bem interessante porque ela vai refletir um caso real que a gente tratou na mentoria na turma de dezembro, de novembro, que terminou em dezembro, alguma coisa assim. E eu gravei um podcast com esse cara semana passada, um mini podcast, contando como que foi a história dele, como que foi a transformação dele durante a mentoria, que é o Thiago, e ele é dono de uma barbearia também. O Thiago, ele entrou para a mentoria meio que sem saber o que ele queria. Ele entrou lá porque o negócio dele não estava dando o retorno que ele esperava, e ele entrou para trocar ideia comigo e com os outros mentorados, porque a proposta da mentoria é a minha cabeça dentro do seu negócio. Então ele queria a minha cabeça dentro do negócio dele. Eu percebi que o Thiago não tinha ideia do quanto que ele gastava com marketing. Não, ele sabia quanto ele gastava com marketing, mas ele não tinha ideia de qual era o CAC dele, qual que era o LTV dele, qual que era o número de novos clientes que ele tinha por mês e como calcular o quanto que ele ia gastar com marketing. O que a gente fez? Na época, a primeira coisa foi a gente calcular o CAC. Como é que você calcula o CAC? Basicamente, você coloca tudo que você gastou em um determinado período de tempo para adquirir cliente, e aí vai dar um valor, sei lá, R$1.000. E nesse período de tempo você adquiriu 10 clientes. E aí o seu CAC é R$1.000 sobre 10, R$100 por cliente. É basicamente isso. O que é tudo isso que a gente gastou para adquirir cliente? E tá aí que muita gente comete muito erro. Por quê? Porque na hora de calcular o CAC, as pessoas consideram apenas o que elas gastaram com marketing. E o CAC envolve muito mais do que isso. Por exemplo, numa barbearia, parte do salário da recepcionista é CAC. Parte do valor que você gasta com telefonia, internet, também é CAC. Parte do salário do gerente, se ele em algum período de tempo dele, do trabalho dele, tiver envolvido com aquisição de cliente, isso aí também é CAC. Então, você tem que adicionar o marketing mais outros gastos, mesmo que sejam porcentagem, que tenham a ver com a aquisição do cliente. E aí, o Thiago, ele não tinha ideia do CAC dele. E ele também não tinha ideia do LTV dele. A gente calculou o CAC dele por alto, e eu não vou lembrar exatamente, mas estava dando algo como R$20, R$30 por cliente. Só que o LTV de um ticket médio aí de R$80 a R$100, e que além disso, desse ticket médio, a pessoa retorna mais vezes, na média, algumas pessoas vão só uma, mas outras vão 10, 20, 30 para sempre. Então, na média, as pessoas retornam, a gente consegue estimar um LTV aí entre 500, 600, 800 reais, que ele não tinha feito os cálculos, então a gente só estimou. E aí a gente estava frente a um LTV de 500 a 800 reais e um CAC efetivo que estava ali 20, 30 reais. O que estava acontecendo? Um LTV de 20 reais, ele vai ser 4% de 800, eu acho. Fiz a conta rápida aqui, 5%. Enfim, fiz a conta rápida, o que é muito abaixo do recomendado pela literatura. A literatura fala, o seu CAC tem que ser de 20 a 30% LTV. Se você tiver gastando muito mais do que isso, pode ser que você não tenha fluxo de caixa para investir em CAC e esperar esse dinheiro voltar para você em LTV. Do outro lado, se você estiver gastando bem menos do que isso, quer dizer que você não está pisando no acelerador de forma suficiente e satisfatória o seu negócio. Então, eu falei para o Thiago de cara, velho, aumenta o valor que você está gastando com o Google. Na época ele gastava R$1.000 por mês, eu falei para ele aumentar para 2.000, fácil, sem fazer conta nenhuma. Novembro, que foi o mês pré-mentoria, ele teve 41, 42 novos clientes no negócio dele. Em dezembro já foi algo como 87, alguma coisa assim. Aí a gente viu que deu muito resultado, fizemos mais conta e vimos que dava para ele gastar mais ainda com CAC. Ele aumentou a verba dele para uns R$3.000 por mês
de marketing investido no Google. E aí, em janeiro, que é um mês tradicionalmente ruim para barbearia, ele teve 91, 92 novos clientes em janeiro e com um CAC muito ok, muito honesto, perto do número alvo ali de 20% do valor do LTV. Mas mesmo assim dava para ele subir mais ainda. Aí a gente parou, conversou, eu falei com ele, velho, gasta mais. Aí ele liberou mais verba para gastar no Google, só que o Google não conseguiu entregar. Então ele meio que chegou no máximo que ele conseguia gastar na ferramenta do Google Ads para negócio local e muito regional, que é a barbearia que ele tem. E qual que foi a solução? Porque se o CAC ainda permite a gente gastar mais dinheiro de forma saudável, a gente tem que gastar. Não pode deixar de pisar na profundidade certa do acelerador do nosso negócio, porque isso vai otimizar, isso vai maximizar nosso ganho de lucro a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E eu falei para ele, cara, vai fazer propaganda na rua, one-on-one na rua, panfleto, ou então ele tá na porta de uma avenida muito movimentada, que o pessoal fecha ela final de semana, domingo de manhã, para os moradores fazerem caminhada, andar de bicicleta, ficarem lá, conviverem lá, e a gente teve a ideia dele montar quase que um quiosquezinho e ficar distribuindo água para as pessoas, para ele tentar adquirir cliente a partir desse quiosque. Então assim, a gente tem que saber calcular o CAC do nosso negócio e a gente tem que saber gastar, a gente tem que ser criativo o suficiente para gastar esse dinheiro a partir do momento que o Google não entrega mais os nossos anúncios, porque a gente já atingiu a cota máxima de valor que dá para gastar. Como eu vou definir o LTV em uma barbearia se não tenho como saber se o cliente vai fidelizar ou vir uma vez só? Faço tipo uma média? Você faz mais ou menos uma média. O LTV, ele é um número que você vai calculá-lo frequentemente. E aí você vai pegar o dia 1 que a sua empresa foi criada, ou se você não tiver os dados de lá, o máximo de dados para trás que a sua empresa foi criada, e vai usar até os dados atuais. Você vai pegar todos os seus clientes, todos, e vai ver quanto que cada um gastou na sua barbearia, e esse vai ser seu LTV, a média de todos os clientes. Você pode escolher períodos de tempo um pouco mais curto, caso você tenha dados muito longos. Por exemplo, na DM Créditos, a empresa foi criada mais ou menos em 2009, 2010. Então tem muito tempo para trás. A gente tem várias planilhas soltas, porque quando ela começou, a gente rodava tudo por Excel, e aí a gente definiu mais ou menos, quando a gente começou a calcular o CAC e o LTV, foi em 2019, a gente definiu que a gente ia pegar os dados de 2015 para cá e íamos calcular de todos os clientes. E aconteceu um negócio bem interessante e que afeta diretamente a estratégia do negócio, que é o seguinte: a gente começou a calcular o LTV, o nosso LTV era de 5,5 meses, mais ou menos. Eu sei o ticket médio, e aí eu somei o ticket médio com esses 5,5 meses, que não é o LTV, é o tempo que o cliente passa na empresa. A gente calculou o LTV e dava ali alguma coisa mais ou menos entre R$1.000, R$1.100, R$1.300, mais ou menos assim. 2 anos depois, ou de lá para cá, a gente está percebendo que o tempo médio que o cliente passa ativo na nossa database, comprando, interagindo, vem aumentando. De 5,5 meses, a gente está em quase 7 meses agora. E essa é uma métrica muito interessante, porque não foi ao acaso que isso aconteceu. A gente se preparou, a gente tomou ações para fazer com que o cliente ficasse mais tempo comprando, interagindo com a gente. Então, a gente tem que saber esses números na ponta da língua: CAC, LTV, tempo médio do cliente na nossa database, ticket médio, tempo de retorno, etc, porque a partir daí é possível traçar várias estratégias, provavelmente vão aumentar o nosso faturamento.